Hoje, então, a gente está com a Joana, Joana Quiroga, com o tema Fermentar Ideias, Diálogos entre Arte e Comida. Joana é filósofa pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e artista visual. Estuda como as diferentes relações de poder podem passar despercebidas pela sociedade. Já participou de exposições, projetos e residências na Alemanha, Sérvia, Romênia, e nesse ano iniciou o doutorado na Universidade de Artes de Helsinki, na Finlândia. Então, hoje, gente, como nos outros encontros, temos mais ou menos uma hora e 10 de fala, depois uns 20 minutinhos de pergunta e conversa. Joana também convidou duas participantes para conversar conosco, a professora Rosane e a Ana Paula também. Então, hoje, vocês fiquem à vontade para mandar questões, comentários aqui no chat, mas como a gente tem mais duas participantes além da Joana, é interessante a gente focar hoje no chat, não tanto abrindo os comentários, mas lá para o final a gente abre o microfone, vocês podem conversar conosco. Lembrando aqui, como a gente sempre pontua, temos as reações, então também temos os emojis aqui. Quem quiser reagir durante a fala, fiquem à vontade. Se cair o link, se por aconteceu alguma interferência aqui no encontro, é só voltar no mesmo link que vocês receberam por e-mail, que a gente vai estar aqui. E acho que no mais é isso. Conforme o encontro for acontecendo, a gente também coloca o link da chamada de hoje, né? A lista de presença. Eu acho que é isso. Eu vou abrir para a Joana, por favor. E obrigada por todo mundo estar aqui hoje pela manhã. Espero que a gente tenha uma aula bem legal. E aí, pessoal, é, muito obrigada. Primeiro, também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanho escuro, olhos também castanho escuro. Estou com roupa preta e brinco de um lado só. Eu queria agradecer, ao convite da Casa do Governador. Pessoalmente, agradecer a Raíza, a Natan e a Mirella, com quem eu tenho diretamente dialogado para tornar esse momento possível. E quero agradecer a todo mundo que está nos bastidores, os intérpretes em Libras, que fazem esse momento possível. É, eu quero agradecer também a todo mundo que está aqui, pelo seu tempo, pelo seu interesse, pela sua disposição. Espero nesse pouco mais de uma hora juntos que a gente possa trocar, que esse momento possa ser de troca, né, e aprendizado juntos, mútuos, que a gente fermente ideias, como sugere o convite do Parque do Governador. Eu fiz um texto mais para me guiar, porque senão eu posso ir com as ideias, fermentar demais as ideias, então talvez soe um pouco assim, mas a ideia não é ser uma aula expositiva, nem aula, na verdade, é mais uma conversa, mas é mais para me estruturar. Bom, eu agradeço a vocês, não só como uma formalidade, mas como uma honra mesmo de estar entre vocês. E eu espero, ao longo da minha apresentação, com algumas, era na verdade, as participações eram a ideia ser meio surpresa, mas agora você já sabe que temos convidadas, e eu espero que com isso mostrar como que de fato é uma honra para mim. Bom, em vez de uma apresentação formal, tradicional, expositiva, pensei em trazer algo menos do que eu faço e é mais sobre algo coletivo, que espero seja um estímulo para pensarmos juntos. O que, à sua vez, curiosamente, talvez demonstre toda a relação que vejo entre arte, fermento, filosofia e educação, que afinal é a proposta do convite. Por um lado, essa demonstração já está no simples fato de que, quando falo junto, não falo só entre a gente, seres bípedes, ou mesmo, ou mesmo nós aqui, coisas visíveis. Assim, quero ensaiar com vocês falar daquilo que não vemos,
como os micro-organismos ao nosso redor, as relações, ideias que estão aí que estão aí o tempo todo também, mas não necessariamente as notamos nesse modo de contar o tempo que nos é imposto todos os dias. A suspeita que quero compartilhar hoje aqui com vocês é que justamente são essas coisas que não vemos que formam o mundo à nossa volta e que guardam o potencial para ser alimento para outros mundos ainda a serem criados. Em outras palavras, o que proponho hoje é treinarmos um olhar de microscópio, que é capaz de ver várias camadas ao mesmo tempo com o mesmo olho, e se aproximando e se afastando através do uso de algumas lentes, observar as diferentes camadas que compõem este momento, e essa tal coisa que chamamos de vida. Para esse olhar de microscópio, trarei participações muito especiais, reflexões, e algumas coisas que já fiz. Fazendo isso, não estarei falando do meu trabalho no sentido curricular, não é essa a minha intenção. Estarei expondo as minhas próprias camadas, na esperança de que, olhando com várias lentes, compartilhar um pouco das minhas perguntas, do que me move, dos meus porquês, e principalmente da minha convicção de que, tal qual o fermento, somente no ambiente de colaboração em que a diversidade se auxilia e multiplica, podemos juntos criar o sagrado alimento do futuro. Mas talvez já esteja me adiantando demais. Comecemos de algum começo. Vamos para a camada do tempo cronológico um pouco. Pois bem, me convidaram para falar de fermentação. E por que fui chamada para falar disso? Vocês podem estar se perguntando. O fermento. Uma pesquisa que comecei faz uma década, quando começava a minha transição ali entre a filosofia, que foi o que eu estudei na universidade, na Universidade Federal do Espírito Santo, e começar uma aventura aí pela arte. Uma transição que ainda não concluí, devo dizer, e acho que nunca concluirei. Mas vamos ver se me explico falando dela, a fermentação. Para chegar até esse momento, agora que falo com vocês como artista, foram vários processos que foram lentamente ocorrendo. Ou não tão lentamente assim, se tal qual os fungos que comandam a fermentação, não contarmos os acontecimentos pelo tempo do relógio. Em 2016, eu fiz a minha primeira exposição individual, Fermento, do Ar ao Seu Redor, na Galeria Homero Macena, que também é em Vitória do Espírito Santo. Esse projeto fermentou uma proposta maluca, que jamais imaginaria que seria selecionada. Pensar sobre diferentes sentidos de invisível, explorar diferentes lugares da Grande Vitória fazendo fermento para pão. Tipo fermentação como um método de pensamento e mapeamento. Eu escrevi na época: a intenção neste projeto é explorar a Grande Vitória através do fermento, produzindo um fermento para cada um dos locais escolhidos, a fim de capturar o que há de singular nestes lugares. E mais do que isso, a fim de tornar visível e alimento as implicações poéticas destas culturas biológica, química e humana. O que isso queria dizer na prática? Nem eu sabia. Mas isso fazia parte do plano, desde quando havia começado a mexer com fermentação. Mas isso é uma outra história, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não ter previamente o resultado, permitir-se não saber, é parte importante aqui. Óbvio que inclui um certo medo, afinal, quem propõe algo que não sabe se vai dar certo? Pois com os micro-organismos não tem muito outro jeito, e isso ensina bastante. Mas antes que eu entre em detalhes e deixar vocês um pouco menos boiando sobre o que é a fermentação da qual eu falo, o que eu fiz com ela, darei um salto para uma outra camada. Para esta cena aqui, que eu vou compartilhar agora,
Conseguem ver? Ainda não. Agora apareceu. Tá. Para esta cena aqui, a galeria transbordando de gente no dia da abertura. Faremos aqui um pequeno plot twist e chamo a minha primeira participação especial. A primeira participação especial é a professora Ana Paula do Carmo. Ana Paula é professora do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Ana Paula é pós-doutora em microbiologia e, na época da exposição, trabalhava no IFES Campus Vila Velha e levou 100 dos seus alunos do curso técnico para a abertura. Ela mesma pode falar muito melhor do que isso significou. Se quiser, fala um pouquinho, Ana, para a gente. Posso começar? Claro. Então, gente, bom dia a todos e todas. Eu vou fazer aqui minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, lisos. No momento eu tirei meus óculos, mas eu uso óculos. E estou com uma camiseta roxa. Então, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a presença, né? Eu quero agradecer o convite da Joana, tão delicado, e vou fazer aqui a minha partilha, né? Do que a gente vivenciou lá 10 anos atrás, né? E o que isso fermentou desde então, que tem possibilitado aqui na minha vida acadêmica, tá? Hoje em dia eu estou aqui no Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, e leciono as disciplinas de bioquímica e análises microbiológicas. E a partir do ano que vem, a gente vai ter também um curso técnico em biotecnologia no nosso campus, que já está em processo de aprovação do plano de curso, que eu participei também da comissão e a gente está tentando aí emplacar esse curso. Vai ser na modalidade EAD. Então, gente, o que acontece? Lá no campus Vila Velha, eu era docente, né, dos curso técnico em biotecnologia e curso técnico em química. E esses cursos, eles eram ministrados no período noturno. E como a gente bem sabe lá, sempre teve essa dificuldade, eu sempre gostava de levar os estudantes em visitas técnicas, de alguma forma que estimulasse os estudantes e fizesse a contextualização com os conceitos trabalhados em aula. E a gente sempre teve essa dificuldade de levar os estudantes, né? Foi aí que surgiu eu recebi a divulgação da exposição da Joana e entrei em contato e falei, vou levar os estudantes. Então, essa aí é a minha aluna. Então, a gente foi e assim, foi muito bom, porque às vezes a gente fala do mundo invisível, né, do mundo microbiano, que particularmente eu sou apaixonada, mas às vezes eles não conseguem mensurar, ou eles não conseguem fazer conexão com o cotidiano. Foi aí que, através da exposição, de uma maneira assim abstrata, embora abstrata, eles conseguiram contextualizar e perceber, olha, então isso aqui é uma levedura, isso aqui é uma bactéria. Começou a fazer associações com os conteúdos que a gente trabalhava, né? Porque eu trabalhava com eles, coloração de leveduras, fazia fermentação também. Hoje em dia, e eu percebi um retorno muito grande, eles tiveram esse aproveitamento bem produtivo, né? E na época ali eu agradeci a Joana de maneira muito, muito enfática, né? Porque realmente eu achei muito legal ela trazer o lado artístico da microbiologia, que realmente, né, gente, o mundo microbiano é uma arte, né? Então eu fiquei muito feliz por ter participado. E a gente manteve contato, assim, mesmo que à distância, esse tempo todo, e aí ela veio com esse convite. Então, desde aquela época, eu continuei ministrando, né, as disciplinas da área, e hoje em dia, nas minhas atuais disciplinas, eu estou conduzindo uma jornada. Então, eu chamo jornada de bioquímica e jornada de microbiologia. Né? Aqui no campus também eu estou na coordenação do núcleo de atendimento a pessoas com necessidades específicas. E a gente tem bastante estudantes, né, que a gente atende
E para a gente acolher e incluir esses estudantes, eu faço muito aulas práticas, né? Para contextualizar mesmo o conteúdo que a gente trabalha, né? E nessa jornada eu proponho um lado artístico deles. Então eu proponho que eles façam vídeos, que eles façam mostras científicas, mostras artísticas mesmo, né? Pintura, enfim. E assim eles vão apresentando trabalhos contextualizando o conteúdo dentro da microbiologia ou dentro da química, né? E inclusive agora no mês de novembro nós vamos fazer um evento institucional que se chama Agri-Cerrados. É um evento de agricultura sustentável, né? Que a gente faz lá no Campus Planaltina. E eu vou estar com uma oficina inclusiva. Então, eu estou pensando aqui, estou fermentando umas ideias, de repente eu até falo mais com a Joana, para ver o que a gente pode fazer, né, de uma forma que a gente inclua os nossos estudantes e faça essa conexão entre a arte e o científico, né, que eu acho que é sensacional. Então, assim, eu parabenizo muito o trabalho da Joana, eu acho que essa visão, esse olhar atento, mas um olhar sensível, né? Eu acho que é fundamental para a gente ter a educação de uma maneira diferenciada. A gente sabe que a geração agora não aprende da mesma forma que nós aprendemos, né? Então a gente precisa evoluir junto, a gente precisa modificar e crescer junto com eles. Então a gente tem que mudar a forma de ensinar, porque se a gente continuar ensinando da mesma forma, a gente não vai ter resultados diferentes, né? Então a gente tem que adaptar sempre, como a água, né? A gente tem que se adaptar e seguir adiante. Eu acho que eu finalizo aqui a minha contribuição. Eu quero agradecer novamente, tá? E pedir desculpas, porque infelizmente eu não poderei ficar todo o momento da partilha, gente, porque eu tenho outros compromissos hoje, mas eu agradeço, assim, imensamente. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana, por essa também sua sensibilidade, né, de ver possibilidades de ver sentido, né, no que foi apresentado ali da exposição e de que a ciência não sem uma questão de contextualização, e uma questão de entender outras formas do agir do saber humano, ela pode se tornar menos, não é menos, né? Mas, ou seja, as possibilidades dela mesma podem ser restritas, né? Mas obrigada mesmo. A gente pode. Isso aqui vai ficar gravado, depois você pode continuar, a gente pode continuar. Tá Parabéns certo. pelo seu trabalho. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho também. Então, gente, voltando, vou deixar aqui já em looping os micro-organismos. Bom, por juntar coisas para a gente, né, eu vou talvez voltar aqui um pouquinho, por juntar coisas que para muita gente são separadas, como arte, filosofia e ciência numa mesma camada, pessoas de todas as idades e interesses vieram, como uma pessoa, por exemplo, que havia começado a fazer cerveja em casa. Eu acho esse dado interessante, né? Porque, tipo, existem vários caminhos pelos quais as pessoas se aproximam da arte, né? Não necessariamente vai pela exposição de arte, enfim. E lá tem esse encontro disso, como é o caso que a Ana contou. Mas vamos lá. O que é essa fermentação? Essa fermentação é um processo biológico dominado por um fungo. Esse fungo, também chamado de levedura, é um tipo de fungo unicelular que, com apenas seus 16 cromossomos, conduz suas tarefas diárias que envolvem as mais variadas complexidades. Ela se vira com ar sem ar, sabe negociar uma forma de viver e colaborar com todas as espécies, gosta de açúcar e tira isso de coisas como trigo. É com esse fungo que podemos, se soubermos dialogar com ele, ter o sagrado pão e a cerveja para alguns.
Por exemplo, uma coisa que eles podem nos ensinar é sobre como entendemos tudo errado por causa da nossa mania de nos sentirmos no topo e no controle da cadeia dos seres, com nosso cérebro, polegar opositor e internet. Esse pretenso controle, os micro-organismos nos contam, é o que realmente nos deixa afastados do controle. Poderíamos falar aqui de pandemia, por exemplo, né, que um micro-organismo sai desse controle porque a gente causa um descontrole de outras ordens. Mas isso seria dar um zoom out nesse olhar de microscópio para esse momento aqui. Para entender melhor como se dá a fermentação e o que pretendia fazer com ela, trouxe alguns trechos do plano de trabalho para a exposição daquela época. Vamos lá. Trago para a galeria Homero na cena o trabalho Fermento, em que uso o processo de elaboração do pão fermentado naturalmente como um paralelo do meu próprio processo de me tornar artista, e, ao mesmo tempo, como forma de conduzir uma discussão simbólica de temas filosóficos, artísticos e, de sua maneira própria, políticos. Para que se torne mais clara essa relação do pão com essas questões, é importante destrinchar brevemente como funciona o fermento. O pão é, provavelmente, o mais universal e um dos mais antigos alimentos existentes. Há milênios, ele está presente no dia a dia, de modo tão elementar que representa, para quase todas as culturas, a própria ideia de sustento. Como diz a expressão, o pão nosso de cada dia. A grande maioria dos pães que estamos habituados a comer são fermentados. Para quem não sabe muito o que isso realmente quer dizer, a fermentação acontece quando os fungos e bactérias que vivem no ar e na superfície das coisas encontram algum material orgânico exposto em condições de umidade e calor favoráveis para se instalarem e começarem a se alimentar. No caso da fermentação para o pão, mistura-se trigo e água. Em algum momento, os micro-organismos que estão no meio ambiente, nos materiais usados, contaminam essa mistura. A princípio, chegam todos os tipos de micro-organismos. E se não fizermos nada, com o tempo ali crescerão todos os... eu esqueci de colocar como são os bichinhos. E se não fizermos nada, com o tempo ali crescerão todos os tipos de micro-organismos que não podemos comer também. Mas se continuarmos dando mais água e trigo, estaremos criando um ambiente favorável para aqueles que dão o pão. E aí, esse gifzinho que eu fiz é um pouco para mostrar como, né? Porque tudo isso eu estou mostrando um pouco a parte, digamos, técnica, biológica, científica, para, na tentativa de falar disso, mostrar também as camadas do simbolismo que eu trabalho com isso. Isso é uma mistura de trigo e água, como eu falei, né? Você mistura trigo e água, e aí, como os micro-organismos começam a se alimentar da mistura, ele infla. Eu vou falar um pouco ao longo da apresentação, vou falar um pouco mais, vocês vão entender talvez no todo. Eu falo isso também para quem talvez não tenha ideia de como funciona, né? Bom, assim, peraí. Assim, do processo... Posso deixar a imagem dos micro-organismos? Assim, do processo de decomposição desse material realizado pelos micro-organismos invisíveis, aqui estes micro-organismos invisíveis resulta, dentre outras coisas, o gás carbônico, que infla a mistura, além da transformação da própria constituição da matéria. Ou seja, água e trigo sozinhos e separados, nada acontece. Mas se misturam, eles atraem esses micro-organismos que começam a se alimentar deles, de repente não fariam nada com a água, nem nada com o trigo, mas uma vez unidos, eles contaminam e transformam a matéria. Tem também vários simbolismos isso, né? De transformação da matéria, enfim. Se não fizermos nada, ou seja, se a gente só misturar trigo e água e abandonar por lá,
Com o tempo, como eu já disse, vai crescer todos os tipos de micro-organismos. Aí o que acontece é que nós humanos temos que interagir para ter o fermento para o pão. Bom, mas enfim, voltando, explicando um pouco mais o processo da fermentação, né? Bom, é, bom, assim podemos dizer que quando comemos pão, estamos comendo os restos digestivos de fungos e bactérias. Pois pausa aqui. Sinto lhes dizer, caso já não soubessem, que o pão é algo apodrecido, uma mistura de trigo e água contaminada pelos micro-organismos que comem aquela massa, apodrecendo-as. A princípio, do mesmo jeito que fariam com as maçãs deixadas na mesa e os cadáveres. Continuando o que escrevi naquela época. Mas é da nossa observação e do cuidado que surge o milagre do pão. Nesse sentido, podemos dizer que a fermentação nada mais é do que o processo de apodrecimento que, manejado de modo especial, em diálogo obediente às singelas e sutis demandas da vida, que se torna presente naquela mistura, possibilita transformar a decomposição em essencial alimento. Todos estes são pontos muito importantes para a discussão a ser tecida, e deles derivam as contribuições para este espaço e tempo que acredito que este trabalho pode trazer. Paralelamente, tematizar o pão, algo tão próximo e conhecido, eu ainda estou lendo o que eu escrevi na época, é algo tão próximo e conhecido de todos, contribui para refletir sobre certas tendências de distanciamento em relação ao público que recaem sobre a arte, e de modo particular sobre a arte contemporânea. A incompreensibilidade de linguagens, temas e métodos, o frequente, né, às vezes o direcionamento a um público restrito, especializado, somado ao fato de que, especialmente no Brasil, os aparatos culturais, e particularmente aqueles dedicados à arte, parece. Eu tinha achado que tinha posto um looping aqui, vamos lá. Aqueles dedicados à arte parecem, de modo quase inconsciente, não questionar certos limites socioeconômicos geográficos que os situa, levando a outros distanciamentos. Considerando isso, esse projeto terá. Eu estou falando isso também para relembrando da coisa de que vieram vários tipos com vários interesses, né, para a exposição. E é uma matéria muito simples, é tudo baseado em trigo e água misturado, e enfim, vou chegar lá explicando como isso foi crescendo. Considerando isso, esse projeto terá início no processo de criação dos fermentos que, conforme dito na carta de intenção, priorizará regiões periféricas da Grande Vitória, por entender que elas apresentam outro modo de ser invisível. Neste sentido, e através do pão, se fundamentará o convívio e a participação ativa de cada local, diminuindo as barreiras que possam haver entre o que é artista, quem é o visitante e o que define, de fato, o espaço expositivo. Fim do trecho daquela época. O que fiz com todas essas ideias, talvez muito pretensiosas, é o que vou humildemente tentar expor a vocês. Eu fiz para a exposição diferentes fermentos, né? Nesse processo de misturar trigo e água, deixar exposto para capturar os micro-organismos ao redor, eu fiz em diferentes lugares que eu já tinha relação de voluntariado, enfim, de parcerias que eu tinha, e aí eu fui fazer esses fermentos lá, né? Esses são os bastidores, assim. Esse é na Serra, na Lagoa do Juara, é uma parceria que permanece até hoje. Em cada lugar eu vivia, e além dos micro-organismos, capturava o som, áudio, convivências, que só depois me debruçaria e entenderia o que havia se tornado. Estou falando isso também para juntar o que eu havia falado do não saber, né? Eu vivia aquilo, capturava as coisas e, assim como o fermento, tentava viver aquele processo de estar exposta ao que estava acontecendo e de observação e de cuidado para que depois viesse o que poderia ser o alimento da exposição, vamos dizer assim.
Para que haja uma cultura equilibrada, e curiosamente esse é o termo que se chama uma composição diversa de micro-organismos, cientificamente falando, cultura, e para nós isso não deixa de ser curioso, para que haja essa cultura equilibrada, aproximadamente 15 dias de cuidado são necessários. O fermento feito assim não é igual ao do supermercado, com uma só espécie, mas uma multidão de seres diversos que encontram, junto ao meu modo de dar mais trigo, mais água, o ambiente, um equilíbrio. Assim como tinha que fazer na dimensão visível essas interações. Sim, o fermento também pode nos ensinar sobre diversidade, mas esse zoom in teremos que deixar para outro momento. Esse é também na Lagoa do Juara, mostrando um potinho aqui da mistura de trigo e água, deixando, né? Isso são os bastidores. Aqui é a Francina, o centro de artesanato do local, super parceiros, como eu falei até hoje, e que lá, né, eu não deixava, porque a ideia era que o fermento continuasse nos lugares onde eles foram feitos, e eu vou falar um pouquinho brevemente sobre isso, mas aí, depois que eu deixava um tempo ali exposto, o fermento ficava, e ficou ao longo de toda a exposição dentro do Centro Cultural local. Outro foi no Banco Comunitário Verde Vida, em Ataí de Vila Velha, acho que agora em Aribiri, que eu era voluntária lá, e a gente fez juntas, fizemos uma oficina, do começo ao fim, né, do fermento ao pão, enfim, e tudo isso, né, capturando micro-organismos, ideias e áudios, vídeos, enfim. E o outro que eu fiz foi esses bastidores de eu fazendo na minha casa. Tinha que usar máscara, porque eu cheguei a ter problema, né, de estar usando muito trigo. E aí eu fiz também na ideia também de uma camada invisível que é o fazer artístico, né? Como é que funciona, como seria, né? Essas camadas invisíveis da prática mesmo, que uma coisa é ver exposição, outra coisa é tudo isso que envolve. Tudo isso na minha cabeça, assim, né? Isso que eu estou falando um pouco que eu estava pensando. E aí, depois de feitos os fermentos, veio a parte de querer vê-los no microscópio. No microscópio de verdade, né? Aparentemente outra ideia maluca, já que foi muito difícil conseguir um laboratório que estivesse disposto, né? Oi, sou uma artista aqui, estou querendo fazer isso, enfim, esses mundos estão às vezes divididos, né, que existem, mas o laboratório do Departamento de Biotecnologia da UF super topou, fizemos um projeto de extensão ali, e a gente olhou esses micro-organismos no microscópio. Esse é o relatório, só para vocês terem uma ideia, assim, né, visual, que também fez parte da exposição, foi exposto ali. O relatório final desse processo comprovou aquilo que, a princípio, eu trazia num nível simbólico, poético. Ou seja, a minha ideia era que, em cada lugar, né, o que eu falei no início, o fermento como um captador de invisibilidades, uma coisa assim. E a ideia de que, dependendo de como olhamos, desse olhar microscópico, de microscópio, assim, há uma vida única em cada lugar, né? Ideias, há relações, enfim, de como a gente tem que se dispor a olhar dessa forma para poder visualizar essas camadas que não são visíveis necessariamente de maneira só com os olhos ou só com, às vezes, nossos preconceitos, enfim. Então, a ideia era toda trabalhando esse sentido simbólico e poético, mas eu tinha, digamos, na minha cabeça, consciência de que quando se trouxesse isso para o mundo microbiológico, talvez isso não se refletisse. Mas, para minha surpresa, para as pessoas do laboratório, tudo se confirmou absolutamente.
Não só se comprovou que os fermentos tinham uma sua diversidade única, como também se comprovou que, mesmo tendo espécies de micro-organismos diferentes, mesma espécie de micro-organismos, uma espécie se comportava diferente da outra. Por exemplo, a mesma espécie de um fungo se alimentava que vinha de um lugar, tinha velocidade de alimentação diferente da de outra. Então, comprovando que todas essas viagens aqui com a fermentação que eu tinha, de como que cada lugar tem uma vida particular única, cada ser é único, etc., né? Daí, tudo isso se misturando e fermentando, né, porque aí depois veio a parte da pós-produção, vamos dizer assim, tudo isso, finalmente, é isso que eu mostro a exposição, de como, né, só uma cena de como ela é exposta, assim. E aí, por terceiro, eu fiz ainda um quarto fermento, que foi lá no espaço expositivo mesmo, nessa ideia também de trabalhar o espaço expositivo e das relações invisíveis que tem ali. Cadê o próximo? Bom, como eu estava falando, né, que eu fiz os fermentos, outra camada da exposição foi o que aconteceu depois. No compromisso do cuidado e juntando as discussões que tinha em mente, como citei no início, mantive todos os fermentos nos mesmos lugares em que foram feitos. Além de ser uma forma de manter o cuidado com as relações criadas, ou seja, né, eu não fiz o fermento, pronto, fiz os trabalhos e tchau. Não, eu mantive esses fermentos ativos durante todos, acho que foram uns 3 meses de exposição, indo lá, alimentando, enfim. Não só no sentido de manter as relações, né, o cuidado com as relações criadas, mas também pensar aqueles lugares como parte da exposição que estava acontecendo ali na galeria, né, uma extensão do espaço expositivo. Toda essa camada de cuidado não era necessariamente visível ao público que entrava, né? Mas eu sabia disso e compunha o que fermentava ali. Um pouco nessa ideia também, fiz, não, desculpa, eu já falei do fermento que eu fiz na galeria. Bom, mas assim como eu falava no começo, cada parte do trabalho são camadas concomitantes, né? E em que há a fermentação das minhas ideias, mas também, ao mesmo tempo, à medida que o trabalho crescia, espero ter, né, mostrado isso, não só as minhas ideias, como de outros seres também. Voltando àquela ideia da coletividade que eu mencionei no início. Ideias que fermentaram e continuam fermentando até hoje. Por falar nisso, eu queria trazer um exemplo de como essas coisas continuam fermentando até hoje. E queria chamar direto do Rio Grande do Sul, chamar a próxima convidada especial, que é a professora Rosana Gaieski Rosa. Rosane é arte educadora e professora de arte da Rede Municipal de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Ela entrou em contato comigo no interesse sobre o projeto que queria fazer com as crianças do 4º ano de sua escola, mas é ela que pode falar melhor sobre isso. Então, bom dia a todos. Vou fazer também, então, a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos louros escuros, ondulados pela altura do ombro. Estou usando óculos, uma camiseta verde e um casaquinho cinza. Bom, então, a minha relação aí com o trabalho da Joana foi uma coisa, para mim, foi uma coisa, assim, muito improvável. Na rede aqui onde eu trabalho, todos os anos, desde 2021, nós temos a Mostra Científico-Cultural, que é promovida pela Secretaria de Educação, e todas as escolas do município de educação infantil ao nono ano, e também depois foram convidadas as escolas de ensino médio também para participar, e desenvolvem projetos de pesquisa e que são mostrados depois num grande evento. A cidade é bem pequena, né? São 10 escolas municipais ao todo, mas é um grande evento,
todo mundo vai lá e tem premiação, então acho que foi na segunda edição que a gente trabalhou isso. Então, no caso, essa turma que eu trabalhei, deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação. Eu vou pedir desculpa, porque essa apresentação ela foi feita para um outro evento, tá? Então, ela está com outro papel de fundo ali e tal, mas só para vocês se localizarem. Então, essa turma que eu trabalhei, eles eram o 4º ano, e a prof titular da turma definia o tema junto à turma, e as profs das áreas especializadas, como artes, educação maker e educação física, quando possível, né, a gente ajuda a prof, trabalha, faz alguma coisa, mas não sei se temos profs de arte aqui nesse evento, mas eu costumo dizer assim que eu não gosto de ser a mão de obra escrava, né? Que o que acontece normalmente? Todo mundo faz a pesquisa, a prof de arte faz a maquete, a prof de educação física vai fazer uma coreografia, fica muito básico. Eu gosto de meter a mão na massa, literalmente. Quando eu vi que o tema dessa turma era o fermento, eu disse, gente, jamais vou achar uma relação entre arte e fermento. Foi a última turma que eu fui para o Google procurar, coloquei lá arte e fermento. A primeira coisa que aparece é o nome da Joana, né? Eu digo, não é verdade isso, gente. Fermento e arte, vou achar o que fazer. Comecei a olhar, achei o Instagram dela, mandei uma mensagem, mas eu vi que ela era super ocupada, que ela tinha exposições em vários países. Eu disse, gente, a mulher, né, nunca vai me responder. Passados alguns dias, a Joana me manda uma mensagem dizendo que estava em outro país e tal, e que assim que possível ela me retornaria, me deu um e-mail, conversamos por e-mail, e ela me passou o material educativo dessa exposição que ela está mostrando para vocês aí, e lá fui eu olhar. O tema de pesquisa da minha turminha era fermento faz crescer, porque uma das crianças tinha crescido muito, eu tinha feito uma medição e o menino cresceu muito naquele ano, e daí foi essa relação de, enfim, será que ele comeu fermento e tal? Uma turma de 4º ano, então eles têm entre 9 e 10 anos, então uma coisa tudo muito lúdica, né? Peguei uma das propostas, então, desse material educativo. Nós não tínhamos muito tempo, a gente estava com o prazo, assim, bem estourado, porque a gente estava bem perto das férias de julho, e depois da volta a gente logo teria a culminância desse trabalho todo, né? Nós teríamos que ter algum produto para mostrar lá no dia da exposição. Então, eu peguei a proposta que dizia assim, se nós fôssemos formados por 3 ingredientes, que ingredientes seriam esses? Então, já começou aí o desafio, né? Porque era muito subjetivo eles entenderem do que eles eram feitos, né? Eu expliquei que tinha a ver com as características dele, características pessoais de cada um. Então, eles escreveram em tirinhas de papel, né? 3 características suas. Então, aqui na foto, não sei se vocês conseguem ver, né? Uma colocou que ela era fofa e cuidadosa. A outra botou que era inteligente, outro botou que era chato, outro botou que era brabo, né? Então, eles pegaram esses 3 ingredientes e colocamos dentro de embalagens de pão, que eu já tinha pedido para eles levarem previamente para a escola. Então, aqui nessa terceira foto aqui, estão lá as embalagens, a gente colocou dentro da embalagem de pão, assoprou, né, para ficar gordinho, a gente amarrou bem, e deixamos fermentando no fundo da sala até a nossa próxima aula. Na próxima semana, então, eles tinham que juntar esses 3 ingredientes deles com os ingredientes de um amigo, né, alguém que tivesse afinidade com eles, para criar uma receita a partir da junção desses ingredientes. Tudo isso, né, veio da proposta da exposição da Joana. Como eles já estavam trabalhando há bastante tempo com a prof sobre o que é o fermento, os tipos de fermento, e estavam bem por dentro do gênero textual receita, foi muito legal, porque eles já dominavam melhor do que eu como escrever uma receita. Então, juntando esses ingredientes, eles tinham que criar a receita deles com os ingredientes dele com os ingredientes do amigo.
Então, saiu lá a pizza da criatividade, o bolo da amizade, o doce do amor. A gente tem várias receitas que eles escreveram, não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui, mas eles sabiam bem direitinho como escrever as receitas. Então, nós temos aqui 4 xícaras de inteligência, 2 xícaras de cuidado. E depois eles escreveram também a forma de preparo, né, da sua receita, e ilustraram, né? Porque um bom caderno de receita ele precisa ter uma foto de água na boca. Então, aqui nós temos a foto aqui da capa do caderno de receitas, né? Que foi criado pela junção de todas as receitas. E depois disso tudo, então, a gente precisava mostrar, né, para a Joana, o resultado do nosso trabalho. Então, nós marcamos um encontro virtual com ela, elaboramos perguntas prévias, né? Porque o que foi interessante ali? No 4º ano, a gente trabalha, né, com alguma coisa de arte contemporânea, assim, mas é muito abstrato para eles. Falar de instalação, de videoarte, principalmente aqui onde eu trabalho, é uma cidade do interior, e essa escola é numa zona rural, onde, assim, é bem difícil chegar com as coisas fora do comum, né? Tanto que a aula de arte, ela não é muito valorizada, assim, ai, para que isso, né? Ai, as coisas mais materiais, elas têm mais valorização, assim. Então, por isso que eu achei importante trazer a Joana para conversar com eles e ela explicar sobre o trabalho, né? Porque tem outro significado. Bom, então aqui, né, temos as fotos eles lendo as receitas para ela, né, fazendo as perguntas, ela explicando, e deixa eu voltar mais um pouquinho, foi muito rico esse momento, porque tudo teve um significado diferente, e foi muito rico também, porque eles puderam mostrar para ela o que eles tinham descoberto sobre o fermento. Então, ela fez perguntas para eles fizeram perguntas para ela, eles falaram sobre os tipos de fermentação. Então, eu fiquei assistindo aquilo tudo encantada, né? Porque daí eles sabiam muito mais do que eu, claro, sobre a fermentação, e eles se sentiram muito valorizados mostrando para alguém. E outra, né? Como eu falei que a Joana tinha exposições fora, eles estavam se achando assim supra-sumo, mostrando para uma pessoa, né, que entendia de fermentação, que já estava expondo em vários países, como não para de cair. Então, foi muito legal esse contato, toda essa troca. Vou dar uma aceleradinha aqui. Então, durante a nossa conversa virtual, uma menina fez esse desenho da Joana, né? E então me veio a ideia de mandar para ela, pelo correio, né, esse desenho, e eles escreveram cartinhas para ela, agradecendo pelo momento ali e tal, foi muito legal. A Joana fez postagens, ela fez postagens no Insta sobre o nosso trabalho, né, que eu levei para a sala de aula e eles acharam o máximo, porque eles diziam, prof, a gente está famoso, porque, comentários em inglês ali, né, do pessoal que segue ela, eles estavam se achando, assim, os caras, né, porque eles viram que gente de muitos lugares longe estavam vendo eles, estavam comentando, falando sobre o trabalho deles. E em janeiro, então, de 2023, eu não sei se eu falei lá no início, esse trabalho aconteceu em 2022, né? Em janeiro de 2023, eu recebo pelo correio um cartão postal da Joana, que eu achei a coisa mais querida do mundo, né? Porque já faziam vários meses e ela foi visitar o Museu do Pão, na Alemanha, e mandou esse cartão postal para a gente. Na época, a gente ainda usava os grupos de WhatsApp, naquela época pós-pandemia, estava tudo muito louco. Então, eu mandei para as famílias, né, no grupo, e eles ficaram emocionadíssimos também. Nossa, olha, ela lembrou da gente todo esse tempo depois. Então, depois, quando voltaram as aulas, levei esse cartão para mostrar. Esse cartão fez o maior sucesso. Eu tenho ele guardado até hoje, junto com o caderno de receitas, né? Então, para me encaminhar para o final, para não passar muito tempo, os desafios, né, desse trabalho. Um tema em comum, né, que nunca imaginei que fosse achar essa relação da arte com o fermento,
essa questão subjetiva, né? Vocês terem que pensar quais são os ingredientes que formam eles, né? E que nos levou ao produto final uma coisa diferente. O que normalmente, comumente se espera da aula de arte? Um desenho, uma pintura. E a gente criou um caderno de receitas, né? Então foi muito rico para nós, foi muito legal, porque a gente, claro, tinha ilustrações no caderno, tinha, mas o nosso produto era o quê? A criação de uma receita para formar um caderno. Então, mostrando que a aula de arte ela pode te levar para outros lugares. O trabalho artístico não precisa ser um desenho, uma pintura, uma escultura, ele pode criar muitas outras coisas diferentes. E assim, eu acho que uma das partes mais ricas, o contato em tempo real com uma artista viva, atuante. Então, esse contato que é diferente de tu ver um vídeo no YouTube, de tu ver as fotos no livro didático. A artista conversou com eles, a artista, entre aspas, ela veio para dentro da nossa sala de aula, e isso para nós teve um grande significado, né? Porque não é uma coisa tão comum, né? A gente conseguir esse contato com o artista. Assim. A nossa escola é pequenininha, ela é lá na borda do Parreiral, lá assim, longe de tudo. Então, foi um contato muito rico e que deu uma outra visão da arte para eles. Né? Então, dei uma acelerada aqui, acabei estourando um pouquinho combinado, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar compartilhando com vocês e devolvo a palavra para a Joana. Eu ouvi a palavra, não sei nem o que falar depois disso. Ai, gente, eu me emociono muito com tudo isso. Tenho. Para mim também foi isso, gente. Eu que me sentia superstar. Tem até hoje um dos emolduradinho, uma das cartinhas. Bom, mas está encerrando o nosso tempo, então temos que focar nisso. Muito obrigada, Rosane, para sempre, né? Mas, enfim, ficou uma honrada de você estar aqui. E mais que o mínimo que eu posso fazer é mostrar o que você faz. Então, aí meio que tem a ver com o que eu meio que pensei em falar para finalizar. Que sentido, né? Faz sem colocar. Sim, deixar só para não ficar só a minha carinha, deixar uma outra imagem da exposição de fundo. Em que vocês também podem ver os mais variados tamanhos de pessoas e seres na mesma hora, porque, enfim, às vezes era o que dava para fazer. De tanta, né, gente, de vários caminhos ali. Bom, e que sentido faz isso, faz hoje, né? O que faz hoje, né? Que tem a ver com o que eu estava trazendo no início, né? Bom, para mim, nada do que eu faço ou possa fazer realmente faz sentido se não for para dar corpo a uma intenção que eu tenho de contribuir de alguma forma para que esse mundo, nesse curto tempo em que estou presente nele, seja um lugar melhor de quando eu entrei. Eu desconheço algo com potencial de fermentar ideias como educação, né, que tenha mais, um dos que mais tem. E tentei trazer experiências em que isso se tornou e se torna alimento. Não estou aqui para romantizar o que seja educação, nem a arte. Meu exercício e minha prática quer talvez mais o contrário. Tal qual o fermento, a educação, no sentido que falo, depende sim das condições materiais, ambientais e do cuidado, o que às vezes torna a tarefa quase parece impossível. Nesse sentido, tentando voltar no início, a mais importante parte do que eu faço não está no espaço expositivo, nos objetos, ou na universidade para a qual recentemente voltei.
Talvez esses são meios, ferramentas para alcançar o diálogo, a troca, testar e disputar e se engajar por outras formas da gente interpretar e lidar com a vida. Que a gente fermente ideias, como sugere o convite. E espero que os exemplos aqui tenham mostrado como isso pode acontecer. Fiquem à vontade para criticar. Eu tinha trazido o e-mailzinho que a Rosane tinha mandado. Fiquem à vontade, gente. Críticas, sugestões, reclamações, tá? Antes da gente iniciar aqui, eu estava conversando com a Malu, que é a nossa produtora, e, enfim, a gente trabalha diretamente no parque, né, no Parque Cultural Casa do Governador, e já tem alguns meses que estamos num projeto grande de criação de uma agrofloresta dentro do parque, né, e de uma horta comunitária também. E no início dessa semana, na terça-feira, a gente fez a nossa primeira coleta do que foi plantado. Então, a gente coletou salsa, salsão, orégano, alface não, alface ainda não deu para tirar, um pouco de couve, várias plantas assim comestíveis. E aí a gente estava, eu e Malu, conversando exatamente sobre isso, né? Que o orégano mesmo, como a Malu trouxe, normalmente a gente tem a imagem dele na nossa cabeça de desidratado para comer na pizza, para comer em algum preparo. Mas ali eu pude ter a oportunidade de ver ele fresco, em natura, né? A gente tirou da terra, tirou as plantinhas daninhas que tomaram conta do espaço também. E antes, o espaço onde está a horta hoje era uma terra difícil, segundo o Luiz, que é um dos responsáveis por esse projeto, que sabe muito assim sobre plantação, ele preparou aquele solo, né? E também fiquei pensando na nossa horta, porque acho que tem a ver um pouco, acho não, tem a ver com o que Joana traz, que tem a ver com o tempo das coisas também, né? E de colocar essa lente de aumento, porque era terra, daí a terra foi preparada, virou um solo fértil, foi plantado, levou alguns meses para essas plantas poderem crescerem fortes para a gente poder tirar e comer. A gente teve a participação também dos vizinhos do parque e que foram lá, puderam levar algumas dessas mudinhas para casa. Então foi muito legal assim também poder ver esse processo das coisas, né? E também nunca pensei no fermento como analogia é possível, mas como arte eu nunca tinha pensado, e foi muito lindo ver como ele se desdobrou dentro de uma escola lá no sul do país, assim, e de pensar que a partir do fermento foi criado receitas, e essas receitas não necessariamente são para serem comidas, mas para serem passo a passo de, bom, como que eu faço uma receita de amizade, né? Que tipo de amizade eu quero? Então, sei lá, uma xícara de bom humor, uma xícara de ousadia, enfim, fiquei pensando nessas coisas todas, muito legal, assim, muito bom. E que bom, Joana, que tu pôde convidar também as duas profs para estar aqui com a gente, porque realmente deu um outro corpo, assim, um tempero para essa fermentação toda, assim, foi muito legal. E, enfim, gente, quem quiser também comentar alguma coisa, sei que alguns aqui são professores, eu acho que essa aula foi bem interessante para a gente pensar também sobre as coisas que estão dentro do nosso cotidiano e como a gente pode olhar de outra ótica para elas, né? Assim, de outras percepções. Enfim, o pão eu garanto que todo mundo, e espero que todo mundo possa comer pão todos os dias, assim, ele está com a gente o tempo inteiro, então, muito legal, assim, adorei escutar vocês todos. Só tinha esquecido, que eu pensei em compartilhar, que tem uma pequena publicação, né, do, da exposição, que também tem um relato de uma outra professora, se vocês quiserem ver depois. Eu vou deixar no chat o link. Só isso. Tá bem, brigadão.
Deixa eu ver aqui. Bom, hoje o pessoal tá tímido, não comentaram muitas coisas aqui. Adoraram a participação da professora Rosane, gostaram bastante do desdobramento, né, da exposição da Joana. E aí tem aqui também o contato da professora no Instagram, depois, se vocês quiserem dar uma olhada nos trabalhos que ela tem feito. E muito legal mesmo, assim. E se alguém tiver alguma pergunta para depois, porque às vezes as ideias fermentam em tempos que não são imediatos mesmo. Eu vou deixar também meu Instagram, tá? Podem me procurar por lá. Sim, sim. E hoje, Joana, no teu doutorado, o fermento ainda se desdobra também? A tua produção, teu pensamento tá em cima dessa temática e dessa produção, ou virou uma outra coisa? As duas coisas. Depois, né? Eu ainda. Nossa, é porque a gente é uma equipe, né? A gente pode falar nesse mundo da arte, mas assim, eu tenho é mais ideia do que tem capacidade de fazer. Mas eu iniciei uma pesquisa também olhando para o pão, mais especificamente, das relações de poder, né? Porque como. é, Até pensei em trazer um pouco disso, mas aí fica muita coisa, e aí falar de muita coisa não necessariamente é se aprofundar, né? Então, falando desse olhar de microscópio. Mas a minha ideia, eu já faz um tempo que eu pesquiso também como olhando para o pão, os hábitos que a gente tem, as tradições, as receitas, como que isso a gente pode pensar as nossas transformações como pessoas, né? Que cada tem época, por exemplo, aqui nesse doutorado, uma das coisas que eu penso é a presença do trigo e do pão no Brasil. Porque se a gente olhar para essa presença do trigo e do pão no Brasil, a gente vai ter que falar, por exemplo, da colonização pelos portugueses, porque esse é um hábito alimentar que a gente não tinha antes, né, da chegada da colonização. E aí, enfim, só dando um exemplo de como é possível falar assim, e olha que eu falei assim, só um exemplo. Então, a ideia é trabalhar, olhar para a presença do trigo no Brasil para discutir como essas dinâmicas de poder é, aconteceram e acontecem até hoje. Sim, sim, sim. O fermento, ele ganha uma outra forma, então, dentro da tua pesquisa, assim, né? Não uma forma final, mas aí virou um outro elemento mesmo. Mas muito interessante pensar. E que bom também que tu trouxe registros da exposição, né? Não só da visitação, mas desse fermento que estava sendo alimentado dentro do próprio espaço também. Achei isso super interessante de pensar. Dentro da nossa horta também foi plantado feijão, né? E aí a gente ficou discutindo sobre isso. Tinha duas crianças nesse dia da coleta das nossas plantinhas, e aí elas ficaram chocadas, assim, né? Porque dentro de uma vagem tem, sei lá, com sorte, 5 grãos, 6 grãos de feijão. E aí a gente começou a se questionar quantos grãos de feijão a gente come por dia, né? O quão trabalhoso é colher esses feijões, tirar da vagem, de pensar quantos grãos de feijão tem num quilo de feijão que a gente compra dentro do mercado, né? A gente ficou pensando em todas essas coisas naquela manhã de terça-feira, coletando essas coisas, né? E aí os nossos colegas educadores, depois, né, que acabou a coleta, a gente dividiu o que tinha sido pego da horta entre os visitantes, a galera que participou conosco, plantamos coisas novas também. Aí ficamos no educativo conversando como tinha sido, e um dos educadores falou: eu acho que eu vou plantar esse feijãozinho aqui na sala e a gente vai acompanhando ele brotar para poder plantar de novo, né? E aí lembrei dessa prática que é muito comum no início da vida escolar de plantar o feijão no algodão, né? E acompanhar esse processo. E como é mágico, né? Poder acompanhar o tempo passando a partir das coisas, né? Porque acho que tem sido muito falado também. A gente recebe muitas escolas,
as crianças, adolescentes, principalmente, estão com muita pressa. A gente, no geral, né, a sociedade inteira está com muita pressa das coisas. E também tem um pouco de percepção de que todos os dias são meio que iguais. E tu podendo acompanhar o crescimento de um feijão brotar, né, tu percebe que não, que todo dia se muda alguma coisa, né? E isso é muito interessante, assim, disso que a Joana traz também, de ver as invisibilidades das coisas, né? Das coisas que, que precisa de atenção mesmo, porque elas estão acontecendo, a gente só precisa perceber elas, né? No decorrer das coisas. Acho que foi comentário alguma coisinha aqui. Bom, muitos parabéns, né? Aqui no chat. O Mário comentou parabéns pelos trabalhos e obrigada pela partilha. Obrigada, gente, Mário. Que bom que está aqui também. Mas eu acho porque que também nessa ideia de... Tem a coisa, né, dos processos, da fermentação e das plantas, como você trouxe, mas eu acho super tem potencial para a gente, principalmente no mundo, né, de hoje, com muita informação, sempre foi meio assim, né? Temos várias questões no mundo, enfim, desde que a gente se entende por gente. Então, como que porque as ideias, supostamente, a gente também as entende como invisíveis, né? E como que, por exemplo, a gente, nas dinâmicas que a gente vive, tem muitas preconcepções, ou a gente tem, enfim, principalmente no Brasil, isso ganha outras camadas, mas como que a gente é levado a entender o mundo ao nosso redor de maneira muito imediata. E eu não estou querendo falar aqui num sentido de quem, porque também podemos nos perguntar, quem tem tempo para fermentar, né? Quem tem tempo para fazer o seu jardim e tudo mais. Podemos falar sobre isso, mas mais que nada é o simbólico também disso, de como que é, na forma como a gente vive, o potencial que isso tem da gente pensar o nosso próprio modo de pensar, vamos dizer assim, e de como que isso muitas vezes, digamos, faz parte de um treino, assim. Eu acho muito legal, por exemplo, como que a experiências como a da Rosane e tudo mais, de como fazer já desde pequenas crianças pensarem, por exemplo, o que constitui uma amizade, né? Ou que não constitui, né? São formas da gente trabalhar que nossa forma de já lidar com a vida, vamos dizer assim, nesse sentido de treinar o olhar mesmo. Eu acho que está sendo meio vaga, mas eu acho que eu estou querendo, acho que eu estou querendo dizer que isso é, um, é uma forma de não estar só ali na fermentação. É uma questão de um exercício de um pensamento, né? Como é que a gente olha para as coisas? Como a gente olha para o mundo ao nosso redor? Como a gente se compromete? Porque principalmente, né, nessas polaridades, direita e esquerda, etc., vários problemas com isso, mas a gente, por exemplo, está sendo literalmente levado a ter visões de muito pouco tempo de interpretação da realidade que a gente vive. Isso está sendo, né, com os algoritmos e tudo mais, isso está sendo levado para que a gente interprete as coisas numa visão cada vez mais direcionada para ser assim. E aí, como que isso tem que ser uma prática, né? Porque seja, tudo leva para a gente pensar ao nosso redor, tudo leva para a gente pensar da maneira com os velhos conceitos, os velhos preconceitos e tudo mais, e que a gente tem que treinar outras lentes, vamos dizer assim, para olhar para ver as coisas. Isso se parte também de um exercício, assim. sim. Uma coisa que a Ana Paula também comentou que eu cheguei a anotar aqui, né? Que ela oportunizava, talvez de alguma forma, as aulas práticas para contextualizar o conteúdo e aí para mudar e adaptar a forma de ensinar, né? Que aí eu acho que tem a ver também com essa troca de lente, com
Bom, eu estou enxergando aqui com esse óculos, mas eu não estou enxergando muito bem, eu não sei se estou enxergando certo. Vou trocar, vamos tentar fazer diferente para que resultados diferentes aconteçam, assim, que existam percepções diferentes daquilo, né? E aí, Ou mesmo como ela trouxe, né? Tipo assim, como funciona um conhecimento científico sem uma contextualização ética, né? Ou sem treino de outras perspectivas. Hoje, né? Então, tipo, são camadas que a gente tem que colocar. A ciência só olhada para a ciência, por exemplo, ela como é que eu vou dizer? É um treino que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, a tecnologia, algoritmo, né? A gente olha muito como se, é o processo natural das coisas, elas vão acontecendo, mas se a gente não treinar, não tem nada de natural nisso, né? Então, como que a gente tem que olhar essas camadas para poder questionar as coisas? Então, como que não são, por exemplo, ciência um pensamento ético, todas essas coisas, e só dando pequenos exemplos, né? Em tudo, a realidade é muito mais complexa, né? E no Brasil isso ganha outras camadas também, como que a realidade é muito mais complexa do que nos é imediatamente oferecida. sim, sim. E simples ao mesmo tempo, né? Eu acho que também, assim, foi, de novo, foi muito bom poder escutar as professoras, porque é um bom exemplo de como as coisas funcionam com outras turmas e que é um quebra-cabeça mesmo, é um exercício. É simples, mas complexo também. Existem muitas coisas envolvidas e tem esse recorte bem aqui do Brasil, realmente. Mas, enfim, pessoal, não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa. Estamos aí, porque senão vocês vão ficar só nos escutando. Só não, né? Mas vendo duas pessoas conversarem. A gente gostaria de escutar vocês também. Mas, no geral, Acho que a Rosana também está aí, né? Acho que se alguém tiver querendo a fim de conversar com a Rosane, por favor, né? Também. Né, Rosa? a Alana comentou aqui. Pessoal, não pude interagir hoje, porque estou participando enquanto trabalho. Mas toda a partilha foi muito interessante e rica de informações. Obrigada, Alana. Obrigada a todo mundo. A Alana costuma participar mesmo conosco. E para contextualizar vocês também, aqui no ciclo, a gente tem os participantes são de áreas bem diversas. Temos professores, psicólogos, artistas, educadores não formais também. Então uma galera bem diversa. Mas temos bastantes professores atuantes aqui e é sempre legal poder escutar eles assim. Mas acho que por conta do horário eles realmente devem estar dando aula. Mas, bom, aproveitando, Rosane, que está conosco ainda, eu sou do Sul também e conheço Flores da Cunha, mas de visita final de férias de julho, né? Que daí tá frio, a serra tem esse apelo, porque vai para lá, toma vinho, come pão, come cuca. E de puxar papo aqui também. Ontem foi Dia dos Professores, né? Ontem teve aula aí, não teve? Como que foi o dia? Sim, nós tivemos aula normal. As escolas depois se organizam para fazer a comemoração conforme. Porque até o ano passado, a gente tinha uma comemoração assim, meio. Por vários anos, a comemoração do Dia do Professor ela era uma convocação de uma reunião pedagógica fora do horário. Nossa! Uma comemoração assim, meio presente grego, né? Então, daí, quando as escolas começaram a burlar esse sistema e fazer uma reunião / comemoração, mais comemoração do que reunião, eles cortaram. Então, a gente trabalha normal.
Mas a gente comemora, né? Querendo ou não, estar com eles também é uma forma de comemorar, né? Os pequenos, principalmente, o carinho que eles trazem, porque tem muito claro, né, essa quebra. Até o quinto ano, a prof é a prof. Nas séries finais, ela é a prof, né? Então, Sim. a gente sente muito junto com os pequenos. Né? O dia do professor é muito gostoso quando trabalha com os meninos. Eu tenho todos, eu tenho dúvida. Infantil de 4 anos até o 9. Sim, sim. Mas então, feliz Dia do Professor atrasado para todos aqui, né, que são professores. E que bom. Te escutando agora, eu fiquei. Ontem a gente teve algumas escolas visitando o parque, mesmo sendo o Dia do Professor, também estavam com dia letivo normal. E é sempre muito legal receber as escolas e as professoras juntos, porque as professoras também deixam de ser professoras nesse momento, né? Viram alunos também, porque aí todo mundo não conhece o espaço, todo mundo fica encantado igual, assim, eu acho que dentro da escola o professor também é aluno, claro, também aprende, mas ainda é muito dividido mesmo a posição do professor e a posição do aluno, do estudante dentro da escola, né? E aí, quando existem esses momentos de visita a outros espaços, vira um grupo só, né? E é sempre muito legal ver o professor virando adolescente, virando criança dentro do espaço, assim, é sempre muito legal. E aí eu perguntei se tinha sido, se tinha tido aula ou não, porque às vezes realmente também fazem passeios, né, no dia do professor. Mas enfim, obrigada pela presença de hoje também, Rosane. Agradeço mais uma vez o convite, gente. E agora, beleza, eu vou ter que me despedir de vocês, que estão batendo cada pouco. Estaria com aula aqui do lado, e tem uma substituindo, eles já vieram várias vezes me chamar aqui, então vou lá ver o que vocês estão precisando. Muito Claro, obrigada por tudo. Um abraço para todas e para todos, e boa formação para vocês. obrigada. Obrigada de novo, Rosane. Obrigada, Joana. Sempre bom falar contigo. Beijo, gente. Beijo. Bom, agora que faltam uns 5 minutinhos também, Rosane já se despediu. Vou pedir para a Malu daqui a pouquinho, logo menos, colocar aqui a lista de presença para nós e agradecer a todo mundo, obrigada pela presença de todo mundo. A gente acaba se acostumando com os encontros à noite, mas eu acho que fluiu bem. À noite a gente costuma estar mais cansado também, né? Acho que de manhã a gente ainda está querendo acordar, mas tem que acordar, o dia acontece, a gente tem que estar ativo. Então, obrigada por todo mundo estar aqui hoje de manhã conosco, obrigada pela Joana, a todos os colegas que estão conosco aqui também, Malu, Highlander, Priscila, Roberta, do nosso suporte técnico.